Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo aceita pedido da Procuradoria-Geral da República e inclui Bolsonaro em investigação sobre vandalismo em Brasília. Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal deve desembarcar em Brasília nas próximas horas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Polícia Civil prendeu o principal fornecedor de armas da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse suspeito é primo de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho. Felipe Cerqueira Martins já estava sendo monitorado quando foi preso pelos agentes da Divisão de Homicídios em casa, na Tijuca, na zona norte do Rio. Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal fornecedor e maior fornecedor da facção criminosa, articulando a venda, a compra de armas e munição dos Estados Unidos. Segundo as investigações, Felipe se passava por um latifundiário bem-sucedido para ocultar as atividades ilícitas. Na ficha criminal dele já havia crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito. Contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto por roubo, estelionato e receptação. Salsi. Obrigada, Pedro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a internação compulsória para usuários que consomem crack há mais de 5 anos. Quem tem as informações para a gente é a repórter Carolina Belim. Oi, Carol, boa noite para você. Oi, Salsi, muito boa noite para você, para todos. Olha só, eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, por telefone há pouco. O que ele me explicou é que ele não defende a internação compulsória em si, quer dizer, para todos os casos, mas se essa for a avaliação de uma junta médica que determinada pessoa precise deste tipo de tratamento específico, a prefeitura o fará. Ele disse ainda que são 100 vagas que estão disponíveis específicas para isso no Hospital Cantareira, mas que a prefeitura trabalha junto com o governo do estado para aumentar esse número. Para exemplificar os danos causados à saúde pelo consumo de crack, a administração municipal cita uma pesquisa da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que aponta que 57% dos usuários da Cracolândia, aqui na capital, consomem a droga há mais de 5 anos, 27% há mais de 10 anos. Essas pessoas, segundo o prefeito Ricardo Nunes, não podem ser abandonadas, elas precisam de acolhimento, precisam de tratamento de saúde e se o tratamento for a internação compulsória, o poder público deve garantir que isso seja feito. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Cracolândia, aqui na capital paulista, hoje tem cerca de 1.000 usuários. Salsi. Obrigada por todos os detalhes, Carol. Uma boa noite para você. E a polícia da Bahia procura pelo bando que explodiu uma agência bancária e levou o cofre. A Cris Cambuí traz as informações. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Pelo menos 15 homens armados participaram da ação criminosa em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A ação durou poucos minutos e aconteceu na madrugada desta sexta. 3 caixas eletrônicos foram destruídos e um cofre levado pela quadrilha. A polícia não divulgou a quantia levada pelos criminosos. Um carro de um homem que passava no local na hora da fuga foi roubado e incendiado. No ano passado, foram 21 casos de roubos a banco na Bahia, 10 somente na capital. E este ano, em menos de 15 dias, já são 2 ataques a bancos aqui no estado. Segundo a polícia, os criminosos agem quase sempre da mesma forma, em ações planejadas, durante a madrugada e utilizando armamento pesado. Até o momento, ninguém foi preso. O ginecologista preso no Rio Grande do Sul por abusar de uma paciente fez outras vítimas, de acordo com a polícia. O repórter Eduardo Pinzon acompanha este caso. Oi, Eduardo, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. Segundo a Polícia Civil, o médico já tem antecedentes criminais por estupro e violação sexual mediante fraude. Ele já havia sido denunciado 4 vezes por outras mulheres. Desta vez, Valmir Venâncio, de 39 anos, foi preso preventivamente porque teria abusado sexualmente de uma paciente durante uma consulta na rede pública de saúde na cidade de Nova Hartz, no interior gaúcho. Ele foi contratado como clínico geral, mas se passou por ginecologista para atender a vítima. O acusado já estava cumprindo pena em regime aberto por ter cometido o mesmo crime em 2019 e agora vai voltar ao sistema prisional. A defesa disse que o ginecologista nega todas as acusações e que não há nenhuma decisão definitiva com trânsito em julgado contra ele. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul afirmou que houve uma interdição cautelar do registro de Valmir, que está impedido de exercer a profissão. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Eduardo. A Record TV teve acesso exclusivo às imagens do circuito do prédio, de onde uma jovem de 21 anos caiu em Águas Claras, no Distrito Federal. As imagens revelam a movimentação de entrada e saída de um apartamento onde supostamente aconteceu uma festa no começo do mês. A polícia investiga a morte de Isis Tabosa. As imagens mostram a chegada dela um dia antes da queda, acompanhada do suposto namorado e de mais 2 amigos. Todos ficam na recepção, aguardando a liberação. Em seguida, sobem para um apartamento. 3 minutos depois, Isis aparece no corredor do 5º andar, ao lado do dono do imóvel. Os dois entram no elevador e dão as mãos. Em menos de 1 minuto, ele reaparece sem ela dentro do elevador e na companhia de 2 outros jovens. Isis é vista novamente na portaria para pegar uma encomenda. Ela sai do elevador e retorna ao imóvel, onde estaria acontecendo uma festa. No dia seguinte, a comemoração continua. Por volta da meia-noite, Isis, o suposto namorado e um amigo reaparecem nas imagens. Eles tentam passar direto na recepção, mas o porteiro impede. O trio aguarda a liberação. A jovem ganha um beijo do rapaz. Às 11h49 da manhã do dia 2, a jovem cai do 5º andar. A queda não foi registrada por nenhuma câmera. No corredor ficou registrada a correria de 2 amigos e do dono do apartamento. Em seguida, o suposto namorado vai até a garagem e vai embora. A polícia chega ao local, vai até o apartamento e dá início às investigações. A polícia aguarda os laudos da perícia e ainda não falou sobre o caso. As imagens do prédio vão ajudar a reconstituir a sequência de ações que terminou na morte de Isis. Milhares de peixes apareceram mortos em um canal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Moradores registraram os peixes boiando. Você acompanha aí nas imagens. Segundo especialistas, a poluição é apontada como a causa principal para as mortes. O Instituto Estadual do Ambiente, que é responsável pela gestão do canal, vai mobilizar uma equipe técnica para vistoriar o local. Já a Companhia Municipal de Limpeza Urbana vai montar um esquema especial para ajudar na remoção dos animais. Deve chegar ao Brasil nas próximas horas o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. No desembarque, ele será preso pela Polícia Federal. O Matheus Scavazini traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A expectativa é que Anderson Torres saia de Miami, nos Estados Unidos, e pouse pouco depois das 6 horas da manhã aqui em Brasília. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já deixou os superintendentes de sobreaviso para que possam cumprir a ordem de prisão determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso deve acontecer assim que ele descer do avião no aeroporto. Torres deve prestar depoimento na delegacia da PF e no próprio aeroporto antes de ser levado à prisão. Por ser delegado federal, ele não ficará com presos comuns e a tendência é que fique detido numa sala especial na Superintendência da Polícia Federal. Anderson Torres estava no comando da Secretaria de Segurança do Distrito Federal durante os atos de vandalismo no domingo, mas acabou exonerado pelo governador Ibanez Rocha. Salsi. Certo, Matheus. Já conversamos de novo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou abrir um inquérito para investigar as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, durante os atos de vandalismo em Brasília. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Também serão investigados o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, que está preso desde terça-feira, e Fernando de Souza Oliveira, que era secretário interino de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos atos extremistas. Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal enviar todas as provas reunidas e os nomes de eventuais suspeitos que tenham foro privilegiado. Hoje, o governador afastado do Distrito Federal foi voluntariamente à sede da Polícia Federal. Foram quase 3 horas de depoimento. Ibanez Rocha negou que tenha sido omisso e disse que ficou surpreso ao saber que não havia efetivo suficiente de policiais para conter os criminosos. A Polícia Federal espera agora ouvir o ex-ministro Anderson Torres, que deve chegar ao Brasil amanhã de manhã em voo vindo de Miami, nos Estados Unidos. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que pode pedir a extradição de Torres ao governo americano se ele não vier. Nós vamos, claro, aguardar até a segunda-feira que essa apresentação ocorra. Nós desejamos que ela ocorra, porque isso vai possibilitar o andamento das apurações. Caso na próxima semana essa apresentação não se confirme, é claro que por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar já na próxima semana os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida. As audiências de custódia dos detidos nos atos extremistas devem terminar entre amanhã e domingo. Depois disso, os presos deverão ser levados para os estados onde moram. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal recebeu denúncia contra o ex-comandante de operações, Jorge Eduardo Naime, demitido depois do quebra-quebra. Ele teria atrasado intencionalmente a atuação das forças de segurança. Procedimentos internos para investigar a eventual conivência de parte dos policiais militares também foram abertos hoje. E o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga os atos de vandalismo contra os prédios dos 3 poderes no último domingo em Brasília. O Matheus Scavazini está de volta com as últimas informações para a gente. Matheus. Salsi, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu na noite dessa sexta-feira acatar o pedido encaminhado pelo procurador-geral Augusto Aras e assinado por um grupo de subprocuradores da República. Um dos argumentos citados é um vídeo postado pelo ex-presidente numa rede social na terça-feira. A publicação, apagada horas depois, questionava o resultado da eleição presidencial. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ele jamais teve qualquer relação ou participação com atos extremistas do último domingo, que durante todo o seu governo, o ex-presidente sempre atuou de acordo com a Constituição e repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometido pelo que ele chamou de infiltrados na manifestação. Ao todo, 7 inquéritos foram requeridos ao STF para apurar responsabilidades pelos ataques de atos de violência do domingo. Salsi. Obrigada, Matheus, pelos detalhes. O Ministério da Justiça vai propor mudanças na lei para proteger melhor os prédios de Brasília. Em um evento simbólico, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até o Supremo Tribunal Federal entregar à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, a Constituição que foi roubada pelos vândalos que atacaram os prédios dos 3 poderes no último domingo. O documento é uma réplica da Constituição original de 1988. A equipe do Ministério da Justiça está elaborando sugestões de projetos para modificar a atual legislação e tornar o espaço da Praça dos 3 Poderes e da Esplanada dos Ministérios mais seguro. Um dos assuntos que estão sobre a mesa é a segurança do Distrito Federal. Uma ideia que será apresentada ao presidente Lula nos próximos dias é a criação de uma Guarda Nacional permanente para monitorar a Praça dos 3 Poderes. Outra sugestão é que o comando da Secretaria de Segurança Pública seja escolhido de forma compartilhada entre o governo do Distrito Federal e
e o Ministério da Justiça. Hoje, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esteve com o Procurador-Geral da República. Pacheco pediu a Augusto Aras que seja aberta imediatamente uma ação penal contra 38 pessoas que participaram da depredação do Senado Federal, além do bloqueio de bens. Não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país. O mercado reagiu com desconfiança ao pacote de medidas econômicas anunciado nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record defendem que o governo federal deveria focar mais no corte de gastos públicos, e menos na arrecadação de impostos. A meta é transformar o rombo previsto no orçamento em ganhos. O mercado tem dúvidas se o governo vai conseguir. Hoje, o déficit previsto para 2023 é de mais de 231 bilhões de reais. Se todas as medidas forem bem-sucedidas, o saldo positivo será de 11 bilhões de reais. O mercado não comprou essa ideia, tanto é que enquanto o ministro Fernando Haddad ele falava, a bolsa que estava no 0 a 0 passou a cair, né? Em torno ali de menos 0,60%. Então, o mercado não comprou essa ideia de que o déficit primário vai se tornar um superávit primário. Especialistas criticam Haddad por ter focado muito mais no aumento da arrecadação de impostos e menos no corte de despesas públicas. Para este advogado tributarista, as medidas são superficiais. Eu acho que falta para o governo ainda parar, entender a dimensão, talvez, das despesas que teria um pouco mais de espaço para cortar no orçamento. E aí a impressão que passa é que buscou-se alguma coisa para mostrar realmente para o mercado, mostrar para a população que o governo está trabalhando. Ele ainda alerta que a mudança na forma de calcular o PIS/COFINS, tributo pago pelas empresas, deve impactar as famílias. Na prática, impostos maiores vão tornar os produtos mais caros. PIS e COFINS são tributos sobre consumo que vão acabar sendo repassados nos preços praticados pelas empresas. Então, quem acaba pagando a conta desse aumento são efetivamente os consumidores que vão adquirir aqueles produtos que tiveram ali um incremento na carga tributária. Este tributarista critica a volta do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho julga, em segunda instância, os processos sobre impostos que envolvem o governo. O voto de qualidade é uma espécie de voto de desempate que poderá ser dado pelos representantes da Fazenda. Na prática, fica mais difícil para uma empresa derrotar o governo nesse tipo de assunto. A mudança de regra cria insegurança jurídica. Eu acho que a alteração do voto de qualidade no CARF é puramente arrecadatória e adota uma solução que, embora não seja inconstitucional, também não é boa. Já se mostrou no passado como ineficaz. A Confederação Nacional da Indústria cobrou ainda a realização da reforma tributária. Em um comunicado, disse esperar que o governo trate com a devida urgência e prioridade os demais pilares de sua agenda econômica. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também reforçou ontem que a reforma tributária é necessária. Apesar das críticas, o entendimento é que a equipe econômica foi rápida em apresentar um pacote para resolver o déficit. Hoje, Fernando Haddad esteve no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo para se encontrar com outros integrantes do governo, economistas e diretores de instituições financeiras. O conteúdo da reunião não foi divulgado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira o ex-prefeito de Jacareí como novo presidente provisório da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. O anúncio foi realizado durante a visita do ministro ao pavilhão da CEAGESP. Paulo Teixeira estava acompanhado de Hamilton Ribeiro Mota, que assume provisoriamente o comando da empresa depois da renúncia de Ricardo Melo Araújo, que havia sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020. A presidência definitiva do entreposto será definida na semana que vem. Administrada pelo governo federal, a CEAGESP é a maior central de abastecimento de hortifruti, flores, pescados e ovos da América Latina.
O governo de São Paulo defende a privatização, enquanto o governo federal é contra. O assunto foi tratado numa reunião esta semana entre o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula. Não participei do diálogo com o governo do estado e não sei a reação do presidente Lula. A minha visão pessoal é que é uma empresa lucrativa, é uma empresa que dá bons resultados e que pode dar melhores resultados ainda. No encontro entre Lula e Tarcísio também foi discutida a concessão do Porto de Santos. Nesse caso, Lula se mostrou aberto a seguir com a privatização. A Americanas, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, entrou com um pedido de tutela de urgência cautelar. A medida, concedida pelo juiz Paulo Assede Stefan, funciona como uma antecipação dos efeitos de eventual pedido de recuperação judicial, que pode ser pedido pela Americanas em até 30 dias. Na prática, os credores ficam impedidos de cobrar dívidas durante esse período. A empresa informou, nesta semana, que encontrou inconsistências em lançamentos contábeis no balanço, em valor que chega a 20 bilhões de reais. E após se eleger para a Câmara dos Deputados americana, o republicano George Santos enfrenta uma onda de pedidos de renúncia por ter mentido sobre o próprio currículo. Um relatório feito antes da eleição apontava que as fraudes eram um risco de humilhação pública se Santos continuasse com a campanha. O deputado é filho de brasileiros. Segundo o jornal americano The New York Times, o documento, feito em 2021, identificou inconsistências no currículo profissional e acadêmico de Santos. Foram descobertos também despejos por falta de pagamento de aluguel e uma carteira de motorista suspensa. O deputado de 34 anos também chegou a contar uma história mentirosa, afirmando que era judeu e que os pais escaparam dos nazistas durante a Segunda Guerra. Ao saber das fraudes, integrantes do Partido Republicano teriam sugerido que Santos desistisse de concorrer às eleições realizadas em novembro de 2022, sob o risco de ser humilhado publicamente. A reportagem, no entanto, diz não saber se o caso chegou à alta cúpula do partido. Depois de eleito, o próprio Santos admitiu algumas invenções no currículo, mas disse que as mentiras foram feitas no intuito de embelezar o próprio passado. Agora ele sofre pedidos de renúncia até do Partido Republicano, mas garante que não vai deixar o cargo. O governo americano estuda restringir o uso de fogões a gás de cozinha no país. Vamos entender melhor os motivos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. A preocupação é com a poluição dentro das casas, que poderia estar provocando um aumento dos casos de asma, principalmente em crianças. Isso porque gases são liberados durante a queima, quando o fogão está em uso. Esses gases podem provocar irritações no sistema respiratório e também agravar doenças como a asma. A Associação dos Fabricantes de Eletrodomésticos sugere que melhorar a ventilação dos locais de instalação seria mais adequado do que simplesmente limitar os fogões a gás no país. A Comissão de Segurança responsável pelo setor disse que ainda não há nada definido. De Orlando, Vandrei Pereira. A China já emitiu mais de 1.300.000 passaportes desde que reabriu as fronteiras no último domingo. São, em média, 270 mil pedidos por dia. O país havia deixado de emitir passaportes e vistos de turismo no começo da pandemia, em 2020. A reabertura das fronteiras acontece em um momento de alta de casos de Covid e às vésperas do Ano Novo Chinês, um dos principais feriados do país. Um estudo da Universidade de Pequim estima que 64% da população do país está com a doença. E agora o futebol, o início do Campeonato Mineiro foi suspenso. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que a competição comece enquanto não forem julgadas denúncias de irregularidades da edição do ano passado. O STJD acatou um pedido do Betim Futebol. O clube alega que o rival Ipatinga falsificou as carteiras de trabalho dos jogadores. Se o Ipatinga for punido com a perda de pontos, haveria uma mudança no resultado final da segunda divisão do campeonato do ano passado. A Federação Mineira de Futebol alega que ainda não foi notificada sobre a suspensão do torneio, que começaria na próxima semana.
E o Campeonato Paulista começa neste sábado com 5 jogos. E no domingo tem a primeira transmissão da Record TV às 4 da tarde. Vamos exibir Red Bull Bragantino e Corinthians ao vivo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. O jogo será em Bragança Paulista. E a Record TV estará em todos os cantos, de olho também nos talentos do interior de São Paulo. As 4 maiores forças do futebol paulista largam sempre como favoritas ao título. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm as maiores torcidas, troféus, grandes salários e os principais jogadores do estadual. Mas o campeonato não se resume só a esses 4, não. Outros 12 times lutam por reconhecimento, retorno financeiro e projeção em todo o país. O Paulistão é uma das maiores vitrines do futebol brasileiro, uma grande chance para clubes com menor visibilidade se destacarem no cenário nacional. Aproveitar esse início de temporada, já chamar o nosso torcedor para comparecer, que com certeza da nossa parte, vontade de vencer os jogos não vão faltar. A Record TV vai mostrar para o Brasil inteiro, menos para o Rio de Janeiro, todo o carisma dos clubes do interior. O Ituano foi o último a levantar a taça em 2014 e segue firme na elite do Paulista há 22 anos. E por falar em primeira divisão, quem está de volta é a tradicional Portuguesa, depois de 7 anos na Série A2. O Botafogo de Ribeirão Preto, que revelou Raí e Sócrates, tem no comando uma atração, Paulo Baier. Lembra dele? O segundo maior artilheiro da era dos pontos corridos do Brasileirão. Os jogos vão ser difíceis, só tem times de qualidade e o nosso também tem qualidade, então espero que a gente possa fazer e iniciar bem a competição. O técnico mais novo do Paulistão vem da Grande São Paulo. Aos 38 anos, Thiago Carpini vai comandar o Água Santa de Diadema. Novo, mas com experiência internacional, o treinador passou por estágios de respeito. A gente passou um período ali com o Atlético de Madrid, acompanhando os trabalhos do Simeone. Depois no Barcelona, passamos também pelo Benfica. E um período que o Jorge Jesus estava lá. No Mirassol, tem gente que vem do outro lado do mundo para jogar o Paulistão. O atacante chinês Yulong Xiao, de 22 anos. Os favoritos que se cuidem, porque no interior tem muita gente boa querendo aparecer. E a Record TV vai ficar de olho em todo mundo. O desenho original, feito para a capa do livro Tintim na América, será leiloado na França em fevereiro. O valor pode chegar a mais de 17 milhões de reais. A obra mostra um chefe indígena americano apontando o dedo para Tintim, que está amarrado em um tronco. A peça foi feita em 1942 pelo cartunista belga Georges Remy e foi colocada à venda por um colecionador anônimo. Tintim na América é o 3º volume dos quadrinhos do Jovem Repórter e mostra as aventuras de Tintim pelos Estados Unidos. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.